Olá para você que está aqui no canal Nova Vida. Estamos novamente aqui gravando conteúdo, gravando uma reflexão nesse início de 2026 e eu prometo que neste ano, não é isso que nós fazemos, né? Todo início de ano nós prometemos. Nós falamos que nós vou melhorar nisso, vou me empenhar mais nisso, eu prometo que vou mais ser participativo. Então, neste ano de 2026, eu quero estar mais empenhada aqui no canal, ter mais tempo, buscar esse tempo que é tão precioso para mim e para vocês também, tá? Eu louvo a Deus na vida de cada um de vocês que se inscreveram durante esse ano e para a glória de Deus nós vamos evangelizar, nós vamos refletir juntos, vamos crescer na graça e no conhecimento desse Deus tão maravilhoso que nos chamou, nos convocou para algo que é tão especial. E é sobre isso que eu quero falar agora no início do ano, né? 2026. O que você fez ou prometeu e não deu para cumprir em 2025? Todos nós, no início do ano, nós fazemos aquela retrospectiva, paramos para analisar, para pensar e o que eu posso melhorar. Pelo menos essa é a ideia, né? Precisamos pensar em melhorar como pessoas, como cidadãos, enfim. E hoje eu trouxe um texto bíblico que sempre no início do ano eu gosto de refletir nele, porque é o chamado de Isaías. Vocês já ouviram várias ministrações, várias palestras a respeito, mas eu gosto de refletir nela todo início de ano, para que eu me veja na condição que Isaías se viu naquele tempo, naquela época. Por quê? Porque início do ano nós queremos reformular metas, queremos refazer propósitos, queremos recalcular nossas rotas. Então, por que não começar com esse texto? E ele é muito lindo e eu quero ler ele com vocês e desafiar cada um de nós a pensar e agir de forma diferente a partir de 2026. Ok? Abre sua Bíblia aí, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler? Está escrito na palavra. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Gente, esse texto tem várias coisas importantes aqui para os nossos olhos se abrirem. A primeira coisa aqui, no primeiro versículo, no 1, já fala da morte do rei Uzias. Isaías já era um profeta. Por que precisou morrer o rei para que ele de fato assumisse essa responsabilidade de profetizar, de falar para aquele povo? O caos estava instaurado e ele teve esse arrebatamento, ele foi levado, o Senhor levou ele para ter esse encontro pessoal. E a partir da morte do rei Uzias, estudos dizem que Uzias era meio aparentado, eles eram meio parentes. Então isso aí talvez impedia Isaías de confrontá-lo, de falar com ele,
né? De falar, ó, tá errado, vamos servir o único Deus. Não é isso que acontece quando fica assim meio parente? Tudo leva a crer, segundo estudiosos, que acontecia isso. Então, com a morte de Uzias, o chamado de Isaías teve de fato o fundamento e o propósito a qual ele foi chamado realizado a partir daí. Aí eu pergunto para você, se você, no ano de 2025, teve algum Uzias na sua vida que te impediu de assumir o chamado que o Senhor te deu, está na hora de você deixar Uzias para trás. Está na hora de você ter de fato esse encontro com o Senhor e se ver como de fato somos. Também é outro detalhe, quando nós nos encontramos com Deus, nós nos vemos como somos de fato. Pecadores, imundos, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. E Isaías passou por essas etapas. A primeira coisa que ele viu foi Deus do seu alto e sublime trono. Tudo um caos, uma confusão na terra. Mas Deus no trono. Ninguém tira o Senhor do trono. Ninguém toma o poder de Deus. Ninguém se assenta acima do nosso Deus. Esse Deus que habita em mim, habita em você. Ele é superior a tudo e a qualquer coisa. E ele está no seu alto e sublime trono com todo o controle, tendo tudo em suas mãos. É nisso que nós cremos. Então, Uzias precisou morrer para que, de fato, Isaías assumisse a sua posição de profeta. E foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, a partir desse momento. Outra coisa sensacional que acontece, serafins estão em todo o tempo ao redor, de frente ao trono. E serafins são anjos afogueados, lembra? São anjos afogueados, por quê? Proximidade do trono. Eles são em chamas. Olha que sensacional. Por que que o trono tem chamas? A brasa que o anjo pegou foi do trono de Deus, e brasa viva, em chamas. Serafins, eles são anjos em chamas. Gente, isso é sensacional, uma visão poderosa, uma visão linda. E eu imagino Isaías lá sem ar, sem fôlego, tamanha beleza, até que quando ele se deu conta de o quão pecador ele é, e estava frente a frente do trono de Deus, e ele pensou, ai de mim, eu vou morrer, eu vou ser fulminado, porque eu tô diante do Senhor dos exércitos. E aí o anjo veio e tirou o que ele disse que era impuro nele. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo pegou a brasa e limpou os lábios. Você já falou com o Senhor qual é o seu problema? Qual é a sua fraqueza? Você já falou para o Senhor, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu preciso melhorar nisso? Ele vai te ajudar a se sarar, se curar. Porque o sangue de Jesus proporcionou toda a cura, toda a liberdade, liberou tudo. Mas chega para o Senhor, fala qual é o problema. Isaías disse, eu tenho os lábios impuros e habito em um lugar de povo de impuros lábios. E ele foi tratado no problema. Então esse texto ele é muito rico. E eu convido você a ler, continuar lendo e se despertar para poder ver, deslumbrar cada um desses detalhes em cada versículo desse. E não para por aí, porque todo versículo depois lá na frente fala muitas coisas tremendas. Mas hoje eu quero te convidar a parar e pensar, Senhor, me ajude a tratar a minha vida nessa minha fraqueza, nessa minha área. Eu tentei 2025 pela minha força, mas pela nossa força, a gente não consegue. A gente nunca vai conseguir. A nossa carne milita. Nós precisamos, necessitamos da graça e misericórdia do Senhor. Fala com Ele. Primeiro, tire todos os Uzias que te impedem de avançar como co-participante do reino de Deus. Todos os Uzias que te impedem de avançar e proclamar o Evangelho. Eu, esse ano, quero tirar muitos Uzias da minha vida. Ao longo dos anos, nós vamos pegando para a gente situações que nos impedem de avançar no reino de Deus. E somos convocados, somos chamados. A convocação para nós é para guerra, é para luta, é para evangelizar, para levar boas novas.
Este canal tem essa finalidade também. Se você compartilhar, se você mandar para mais alguém, a gente junto vai estar evangelizando, vai estar espalhando a palavra de Deus. Então, 2026, vamos avançar. Este ano é um ano que promete muitas coisas. Eu já vi ministrações proféticas e nós precisamos sim ter um posicionamento. Quando Isaías foi limpo dos seus pecados, né, impuro, ele era impuro, quando essa impureza saiu dele, ele ouviu a voz de Deus. É outra coisa sensacional, porque do trono saem, lá em Apocalipse diz, do trono saem raios, trovões. Então o trono ele fala, o Senhor fala. Então como ele chegou e era silêncio? É porque ele não tinha os ouvidos abertos. A partir do momento que ele foi limpo da impureza, ele passou a ouvir. E a primeira coisa que ele ouviu é: a quem nós enviaremos? Quem irá por nós? E ele se colocou nessa brecha, ele se colocou neste lugar. Ele se prontificou. E agora sem os dias. Então vamos nos colocar nesse lugar, nessa condição. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra diz que ele promete estar conosco em todo o tempo. Então nós não temos dúvida de que esse é um Deus que está em todo o tempo conosco. Ele jamais nos deixará só, jamais nos abandonará. E se ele nos enviar para algum lugar, é porque ele garante que estará conosco. Então que 2026 nós estejamos empenhados em crescer e avançar no reino de Deus. Ganhar almas para Jesus, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus vizinhos. Tantas pessoas que dependem de você. Fala com o Senhor, fala, abra o coração, diga quais são suas dificuldades, onde você tem dificuldade. E será limpo, eu creio em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor joga no mar do esquecimento nossos pecados, ele não se lembra mais. Se posicione nesse ano de 2026. Vamos juntos avançar no reino de Deus. E se você puder me ajudar, compartilhando esse vídeo, enviando para mais pessoas, dando um joinha e se inscrevendo se você ainda não é inscrito, eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida, tá? Deus abençoe você poderosamente. 2026 eu também fiz mais um propósito de que este ano nós estaremos mais juntinhos aqui no canal, com a glória e pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.